ultimamente eu tenho visto muita série e muito filme, eu decidi que eu precisava voltar a jogar joguinhos também. Faz um tempo que eu não faço nenhuma resenha sobre um jogo. Pra mim é muito difícil jogar videogame, porque toda vez que eu vou jogar, eu penso que eu preciso gravar, eu preciso streamar, porque eu preciso estar criando conteúdo e não apenas desperdiçando o meu tempo. E sim, eu tô ligado que isso é muito perigoso, tentem não viver assim, a vida não é só produzir conteúdo, a gente precisa tirar um tempo só pra gente, mas vai falar isso pras vozes da minha cabeça. E mesmo tendo a Prime, que me oferece vários games toda semana, vários deles incríveis inclusive, tem o Star Wars Lego que eu acabei de pegar, o Amnésia que eu resgatei, que a gente com certeza vai jogar em live algum dia. Inclusive, se você acompanharia as lives aqui pelo YouTube, por favor, comenta aqui embaixo pra mim saber se vale a pena fazer por aqui. Não vai virar corte depois, a não ser usar alguns trechos, óbvio, pra produzir o vídeo. Ele teve tempo de escrever isso enquanto ele tava morrendo. Quem foi que arrumou papel e caneta pra ele? Não por nada, não quero estragar o momento, mas alguém se perguntou nisso na hora de escrever o roteiro? Mesmo com todos esses games, o que eu tava com vontade de jogar mesmo eram os que marcaram a minha infância de alguma forma, tá ligado? Até pra saber se não era só nostalgia a minha visão dos jogos. Hoje em dia que eu entendo muito melhor, eu sei o que eles estão falando, eu ia ter uma experiência completa e, claro, levando em conta o ano que o jogo foi lançado. E é por isso que eu decidi jogar o Resident Evil 1 primeiro. Vou fazer toda a série definitivamente, mas não na ordem pra ir revezando o tipo de game também, né? Uma pequena sinopse do Resident Evil 1 aqui, que é bem simples pra dizer a verdade. Começou a ter umas mortes esquisitas lá pra uma montanha, pra um lugar separado. Eles tiveram que chamar os Stars, que é a equipe que a gente faz parte, pra ver o que tava acontecendo ali com aqueles desaparecimentos. E aí tem a entrada memorável de Resident Evil 1, que é feita com um filme mesmo, com um vídeo, com atores. E essa vez agora que eu fui jogar, eu joguei duas vezes. Em inglês, comecei o jogo com a Jill, e aí eu lembrei que tinha o Resident Evil 1 dublado em português. Não foi feito com IA, porque eu lembro que eu joguei esse game, mano, lá atrás, anos atrás, quando a IA ainda não tava fazendo isso. Nossa, eu falei tudo embolado agora. Já queria destacar aqui, eu achei que em português era estranho a dublagem, mas não é não. Se liga nas duas comparações. Now, Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, you know. Então, Jill, pode ir? Eu vou com você. Chris é nosso velho parceiro, sabia? Vale muito a pena e ajudou muito no jogo, na imersão, no que tava acontecendo. Sensacional, e eu indico muito que todos vocês que gostam de Resident joguem essa versão. Eu não posso deixar link aqui no YouTube pra isso, mas me chama lá no Instagram lá que não desenrola. E como eu disse antes, eu reiniciei o jogo pra jogar de novo no português. E foi aí que eu descobri uma parada que eu não sabia. Primeiro, que dessa vez eu tava jogando com a Jill. Quando eu era pequeno eu joguei com o Chris, e eu tenho certeza que foi muito mais fácil porque eu era pequeno e eu não sofri tanto quanto dessa vez. E outra coisa, que na primeira vez que eu joguei com a Jill agora, eu fui por cima primeiro e achei o cara no corvo morto e pá, e aí pego a arma dele, não sei o que, e vou embora. A segunda vez que eu joguei, eu comecei por outro lugar. Quando eu fui lá em cima, tinha um outro maluco lá, o Barry tava lá, acho. Barry meio que mata o cara, eu não sei se é isso que fica aparecendo. Eu sei que muda o jogo, e eu não sabia disso. Existem caminhos diferentes que você pode pegar ali da ordem, que altera um pouco das cutscenes. Não vai mudar o resultado do jogo, mas é muito interessante ver que já tinha isso nos jogos de Play 1, e é uma parada que eu não sabia. Eu nem joguei tantas vezes na antiga pra saber tão a fundo do game. Os Residents que eu mais joguei foi o 3 e o 4. E eu vou rejogar pra fazer uma resenhinha aqui. Outra coisa que eu reparei é que os mapas são criados de forma muito inteligente e simples para que o jogo fique grande mesmo tendo pouca informação, e para que você não se perca tanto. Encontre os itens que estão escondidos, porque eles têm uma visibilidade tranquila. Existem salas que você fica com aquela pulga atrás da orelha sobre alguma coisa que tem ali, um escuro. Você tem alguns elementos como o isqueiro que você fica, pô, talvez dê pra usar aqui. E eu já queria dizer que é muito legal essa fita de você não clicar na coisa e ela dizer o que você vai usar. Ele dá um texto aleatório ali sobre algo pode encaixar aqui, uma diquinha assim escrita meio básica, mas não joga na tua cara o que você precisa usar. Você tem que literalmente entrar no seu inventário, clicar no item que você quer e mandar usar no local certo, que ele vai criar ali a cutscene para iniciar o uso do item. E eu achei isso muito da hora, cara. Por isso que antigamente eu acho que tinha essa impressão do jogo ser mais difícil, saca? Eu não tô falando de todos, não tem como eu generalizar, eu não conheço todos os jogos do mundo pra dizer, mas hoje em dia eu tenho a impressão de que é muito mais fácil você saber aonde você precisa usar cada item, pra que serve cada elemento. Mas claro que às vezes isso atrapalha. Lá no final, por exemplo, tem uma hora que você usa a manivela pra mexer as salas e tal, e outra pra baixar e descer a água. No inventário, elas são idênticas, cara. Eu não via diferença nenhuma. E na descrição, acho que era porque tava em português, só tava escrito manivela. Caralho,
caraca, mano, por que não botaram alguma coisa pra mim saber qual é qual? Teve um momento que eu fui no baú e eu chutei a manivela. Fui lá e não era certa. E eu tive que voltar pra trocar a manivela, cara. Caralho, que ódio que deu isso, velho. Ah, mano, não é essa. Tá de sacanagem que é a outra. Quem foi que fez o design desses itens? É igual. Quem foi que traduziu o jogo? Tá com o mesmo nome. Manivela. Mas no geral, os puzzles do jogo, os bagulho da caixa, até dos quadros lá que você vai achar uma hora, não são nada difíceis assim. Talvez um ou outro você perca um tempo pensando, mas não é como se você fosse ficar preso por horas, sabe? Por mais que você tenha que pensar um pouco pra saber onde usar cada item, o jogo também não vira um quebra-cabeça absurdo de difícil. E faz sentido, porque quando eu joguei a primeira vez, eu tinha, sei lá, 9 anos de idade. Dos inimigos, eu vou dizer pra vocês, cara, se você não manja de Resident dos mais antigos, a ideia não é matar todos os inimigos que aparecem. Eu já tô te dando a morte aqui quando você for jogar. Existem inimigos que você pode só passar correndo, mas dentre os inimigos existe o Hunter, meu parceiro, que dá um ódio absurdo. Às vezes você atira e o Hunter pula bem na hora e ele não toma o tiro. Ele calcula, tem uma IA na mente dele que foi treinada pelo Neo do Matrix, e toda vez que ele vê uma bala entra em bullet time, mas só ele percebe, porque pra gente tá tudo normal. Ah, mano, tá de sacanagem, velho. Não dá tempo, não dá tempo. E ele tem um hit kill, que ele simplesmente atravessa e arranca a tua cabeça fora. Esse bicho é extremamente irritante. Foi a criatura que eu decidi começar a gastar minha Magnum e minhas bazucas sem dó. Até porque outra coisa que eu quero comentar aqui também, já faz a ligação, é sobre a dificuldade num geral do game. Se você não pegar muitas armas, gastar muita munição, não souber racionar, ele vai de fato ficar muito difícil pro final do jogo. Mas caso você guarde os itens e seja paranoico que nem eu, que guarda cada bala de bazuca, de Magnum, de tudo que você acha que é muito forte pra usar só em criaturas mais difíceis, simplesmente quando tu chega no final do jogo, é muito fácil. Tu até pode dizer que, mas você tinha Magnum. Eu dei 3 tiros no Tyrant e acabou. Mas eu já vou falar sobre isso. Deixa eu terminar esse raciocínio primeiro. Só que eu não me esforcei muito pra pegar a Magnum. Se você é do tipo de pessoa que vasculha o lugar e tenta entender pra cada item funciona, eu acho que você consegue pegar a Magnum de primeira. Principalmente se você estiver jogando em português, porque facilita muito a compreensão do que você precisa fazer. Juntando isso a economizar a munição da arma que é mais forte do jogo, eu acho que é um consenso natural entre os gamers economizar a munição mais forte. Quando você chegar lá no final, você fica com esse sentimento, jogando com a Jill, lembrando, de que não deveria ter terminado daquele jeito. Agora eu vou entrar numa parada que eu achei um absurdo, tá? E não vem aqui dizer que é porque, ele tá do lado da mulher, tirou o protagonismo feminino. Nada a ver com isso. Mesmo que eu não fosse, eu sou, tá? Muito feminista mesmo. E foda-se, não ligo. Sou feliz de ser, inclusive. Mesmo assim, o problema é que eu me ferrei com a Jill. A Jill é boa, né? Raul Gil, pegue seu banquinho e saia de mansinho. Eu passei o jogo inteiro debulhando aqueles bichos com a Jill, ajudando todo mundo. No final fui lá, enfrentei o Tyrant sozinho. Armaram pra mim e mesmo assim eu saí vivo. Eu salvei o Chris da cadeia no fim do game. Pra chegar no final e o Chris falar pro você ir, e ele voltar e matar o tirante e ele ficar com o protagonismo. Banana pro você, meu parceiro. Caraca, eu fiquei... Termina o jogo que você vai pro final e o Chris volta e a Jill vai embora. Falei, não, agora vai ter a batalha de verdade, galera. Pô, é o tirante, né, parceiro? Correr de um lado pro outro, ele vai pegar nós pelo pescoço, ele vai varar nós com hit kill. Começou a subir a cutscene final, eles indo embora, o Chris com aquela cara dele de é isso aí, salvei o dia. Derrubei o tirante, fui eu que te salvei da cadeia e tu é o herói, parceiro. Ai, chupar rabanete. Eu me senti roubado. O cara roubou o meu protagonismo no fim do jogo. Só que eu tinha salvado logo antes dessa parte. Imaginei que tava chegando o fim do game, porque começou a ficar bem complicado. E a gente já tava na área de laboratório do jogo. E eu sabia que era por ali que o jogo terminava. Isso sem falar que eu já tava jogando há 8 horas. Eu acho que eu sou o cara que mais demorou pra terminar o Resident Evil. Então eu voltei nesse save pra poder ver se eu conseguia voltar no lugar do Chris. Vai lá pro helicóptero, descansa, puxa, chama ali, faz o sinal e deixa pra mãe
que a mãe dá um jeito no raparigo lá atrás, pode pá? Mas o jogo não deixou. E aí eu pensei fundo e falei, não importa como, ele não roubará o meu protagonismo. E descobri, senhores, o final verdadeiro do Resident Evil 1 jogado com a Jill, que é simplesmente largar o Chris lá preso, deixar ele lá, ele que cuide do tirante sozinho, ele não é protagonista, então se vira aí, escapa sozinho da prisão e eu vou me embora. Aí eu fui achando que eu ia lutar com o Tyrant no final. Se o Tyrant ainda tava vivo, eu ia brigar com ele de novo, certo? Só que não, mesmo deixando o Chris pra trás, o jogo te manda pro helicóptero, o helicóptero te salva, aí aparece só ela no helicóptero, o que é muito legal e até faz muito mais sentido, porque daí aparece a sombra do Tyrant no finzinho do jogo, ou seja, ele ainda está vivo, né? Aquele to be continued clássico. E de fato, ele ainda ficou vivo. Porque se você deixa o Chris voltar e aí aparece o Tyrant no final, além de roubar o meu protagonismo, ele é um inútil, porque ele voltou e não matou o Tyrant, tá ligado? Todos os residentes depois desse que aparecem o Chris são apenas spin-offs, não é da história original, tá? A história original, o Chris morreu lá porque ele é um inútil, tá bem? Indo pra nossa reta final, mesmo sendo muito antigo, continua imersivo pra um caralho. A música de fundo, a ambientação, o efeito sonoro, cara, tem momentos que tu se sente muito mal, como se tivesse bicho em algum lugar e você não tivesse enxergando, o famoso estou sendo observado. O sonzinho dos lobos no fundo, misturado com os grilos, a hora que os corvos vêm pra cima de ti, os hunter que brota pra todos os lados. Isso sem falar no load da porta ou do elevador, que ali aparece a portinha abrindo, que dá aquela sensação de o que será que tem por aqui. Continua sendo uma sensação única, cara. É muito bom esse jogo, não tem como dizer que não. Ele tem sim uma história que pra mim, mesmo sendo completa durante a jornada, files que falam muita coisa, experimentos, as fotos pra decifrar o que tá acontecendo antes dos protagonistas conversar sobre aquilo. Apesar de tudo isso, é uma história meio que rasa, que dá ali o que tá meio que acontecendo por trás, o porquê vocês estão lá, o que cada um quer de forma bem explícita mesmo. Tudo isso eu acredito que seja um contexto da época. E é gratificante você conseguir entender o que tá acontecendo antes de tudo de fato rolar. É por isso que eu indico mais uma vez que se você for jogar ou rejogar esse jogo, joga dublado, cara. Não tá só legendado em português, tá dublado. E é uma versão sensacional. Eu não sei quem dublou, eu não sei quem foi a equipe que fez, mas fica aqui o meu parabéns pra vocês, que essa obra ficou incrível. E a diferença de experiência que eu tive de quando eu era pequeno pra agora que eu tô muito mais velho, bota velho nisso, conseguiram se equiparar, tá ligado? E eu tenho quase certeza que muito por causa da dublagem, que ficou incrível, e também porque eu decidi jogar com a Jill ao invés do Chris, que foi com quem eu joguei quando eu era mais novo. Mas enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo de alguma forma que seja, tenha se divertido. Se sim, por favor, considere deixar um like e me seguir aqui no canal, pode pá? Que Joana abençoe todos vocês, assim no Natal como na Páscoa, comprem sempre o mais caro. Amém. Chupão na bunda e até a próxima. Olha como eu consigo diluir o roteiro, mano. Você é louco, se eu gravasse só o que tá escrito aqui, dava 5 minutos de gravação, o bagulho ficou com 20. Tudo natural, tudo improvisado, é assim que tem que ser, parceiro. Tá gravando áudio ainda.